Tá começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. E hoje eu tenho a honra aqui de conversar com o André Chaves, um cara que, velho, um designer muito foda, e ele é à frente de várias iniciativas, Papel e Caneta, você deve conhecer, entre outras coisas que ele vai falar aqui pra gente. A carreira do cara é longa e tenho certeza que tem muita coisa que eu não sei, né? E eu acho que ele tá aqui justamente pra isso, pra gente conhecer ele e a história dele e tudo mais. Antes da gente entrar no bate-papo, eu queria mandar um beijão lá pra galera da It's Mine, que a It's Mine é patrocinadora aqui do nosso querido podcast. A It's Mine é uma plataforma de registro de trabalhos criativos, ou seja, a gente gera certificados de anterioridade. Você foi lá, desenvolveu um trabalho, seja qualquer tipo de trabalho digital, seja um logotipo, uma identidade visual, um texto, um vídeo, qualquer coisa que você queira ter um certificado de anterioridade para provar que foi você que fez aquilo naquele momento e evitar plágios futuros e tudo mais, você utiliza a It's Mine. Tem um link aqui embaixo da descrição e tem cupom de desconto também, tá bom? É só clicar aqui e era isso. It's Mine, tamo junto. Deixa eu te dar um recado, você que é ouvinte, assíduo aqui do Fala Colega, tem uma novidade. Agora eu tenho um canal lá dentro do WhatsApp, onde eu vou compartilhar em primeira mão os novos episódios e também notícias que têm a ver com o Fala Colega. Então se você gosta muito, quer saber em primeira mão, quer participar de pesquisa, quer ajudar a contribuir com o nosso querido podcast, aqui embaixo na descrição desse episódio tem um link do canal, tá bom? Então eu te convido para entrar lá, que fica mais fácil de eu me comunicar com você. Era isso. Bom, André, obrigado mais uma vez por ter aceito participar aqui, cara. Vou confessar, como eu sempre confesso, sou muito sincero, eu não conheço muito da tua história, eu já tinha ouvido falar de ti, e eu não sei como eu cheguei até em ti e disse assim, cara, vamos gravar e tal, os caminhos eu não lembro, mas eu lembro, eu acho que foi indicação, ou sei lá, ou eu mesmo vi algum trabalho teu, alguma coisa em algum lugar, olhei teu nome e disse, cara, vou atrás, que eu acho muito bom. Queria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse, cara, um pouquinho não, pode ser bastante, falasse do início da tua carreira mesmo, assim, tipo, e realmente, eu sempre brinco e sempre falo, assim, de contar um pouco antes do design mesmo, né, antes de, tipo, como é que tu chegou no design, foi uma solução, foi uma decisão que tu tomou desde criança, já que tu curtia muito isso, como é que foi? Como é que tu chegou nessa história, né? Até os dias de hoje, até todo o rolê que tu faz aí. Então, mais uma vez, obrigado. E o microfone tá contigo aí. Ótimo. Bom, vou tentar resumir. É uma história longa. Eu tenho 35 anos, então já estou há quase 15, 17 anos no mercado. Eu comecei cedo. Eu venho de um mercado muito embrionário. Eu sou de um mercado muito embrionário, que é o mercado de Aracaju, em Sergipe. E um mercado onde o mercado brasileiro não olha muito, ou não olha nada, ou não espera muito. O meu primeiro contato com o mundo do design foi em 2004, eu acho. Eu adorava tratamento de imagem. Naquela época não existiam os aplicativos no celular, e era na época do Fotolog. E as pessoas faziam muito tratamento de imagens, e eu trabalhava para alguns fotógrafos como freelancer, tratando imagens para o mercado da moda. Eu tratava via MSN e mandava as fotos. Essa foi a minha primeira paixão no mundo do design e da publicidade. O mundo da moda, enfim. Depois eu comecei a faculdade de publicidade também em Aracaju, e comecei a entrar lá, já no primeiro período, no curso, já cursando e trabalhando em agência de publicidade. Na época, uma das maiores do estado. Isso é muito legal, eu entrei na função de direção de arte, mas depois de um tempo em agência, depois de uns 2, 3 anos, eu vi que aquele universo da criação era pequeno para o que eu queria, ou para onde eu queria estar. E aí eu migrei para a área de planejamento, porque me permitia que eu tivesse contato com o cliente, com a agência, com a criação, com produção, com mídia. Eu me sentia muito mais parte do todo do que dentro de uma célula muito pequena que era a criação. E só que eu estou falando de um mercado embrionário como Aracaju, e até hoje, entre as 3 principais agências do estado, apenas uma ou 2 tem uma área de planejamento. Então foi um movimento muito novo no mercado, onde eu tinha que ir muito para São Paulo. Na época eu tinha uns 23, 24 anos, eu ia muito para fazer Miami School, cursos na SPM, enfim, para tentar me especializar e trazer um pouco de bagagem para o estado, para aquela área que estava começando. Quando eu fiz 24 anos, eu fiz o que todo mundo, quase todo mundo, quando vem de um mercado pequeno faz, vai para São Paulo. Eu fui para São Paulo fazer a Miami School /SPM, o curso de 3, 4 meses para planejamento,
E apesar de ter entrado em agência na época e ter trabalhado com grandes contas, eu vi que aquele mercado não era para mim. Eu não me encontrei em São Paulo, eu acho o mercado de São Paulo muito competitivo, o mercado de publicidade é muito competitivo, e eu não funciono bem dentro da competição, dentro dessa lógica competitiva e dentro da cidade, que é tão ansiogênica, que faz você ficar ansioso, trabalhar muito e se preocupar muito o tempo inteiro. Eu gosto da calma. Eu voltei para o Nordeste, sem saber o que eu ia fazer. É um movimento, para quem é do Nordeste, muito perigoso, porque você volta, e delicado, porque você volta sem saber o que você vai fazer, parece que é um passo para trás. Voltar para sua origem soa como um passo para trás para as pessoas que estão ao seu redor. E aí foi quando, 7, 8 meses depois, eu já tinha uma carreira no planejamento por fazer alguns projetos específicos. Na época eu tinha um coletivo chamado Faísca Coletiva, onde eu ajudava jovens da universidade a serem futuros planejadores. Era uma forma de eu ajudar o mercado a crescer. E aí a Universidade de Oregon, que é um dos estados dos Estados Unidos, ficou sabendo da minha história. Na época também eu já tinha sido escolhido como um dos 2 planejadores que inspiravam o país pela Conferência do Grupo de Planejamento do Brasil. E aí eles ficaram sabendo da minha história e eles me convidaram para um programa chamado New York Experience, onde eles levam 100 alunos, os 100 melhores alunos da Universidade de Oregon para Nova York, para conhecer as melhores agências de Nova York e como elas estavam lutando para mudar o mercado nos Estados Unidos. Bom, aceitei o convite. Em maio de 2014 eu fui para Nova York, sem saber falar muito bem inglês, mas fui. E aí eu conheci um mundo totalmente novo para mim. Eu conheci as maiores e melhores agências de Nova York, CEOs, VPs, pessoas que estavam à frente de projetos muito incríveis, já lutando a favor de diversidade, de inclusão, contra racismo, com metodologias de trabalho muito novas, que ainda não eram vistas no Brasil, funcionando de um jeito muito diferente. E quando eu comecei a conhecer todas essas pessoas, eu comecei a pensar muito na possibilidade de continuar pesquisando. Então, ok, eu já estava entendendo como era o mercado de Nova York, e se eu pudesse entender quem estava lutando para mudar o mercado em Los Angeles, Amsterdã, Londres, Xangai, Tóquio, Amsterdã, enfim. E aí eu comecei a mapear vários líderes de várias agências do mundo e estúdios de design que estavam lutando com projetos reais, com metodologias reais. Nada era muito fictício, eu queria coisas reais e palpáveis. E aí eu passei um ano pesquisando, mandando muitos e-mails na cara de pau, porque as pessoas não conheciam, até então era um jovem brasileiro de Aracaju. E eu mandava vários e-mails e, enfim, eu mandei dentro de um ano, sei lá, cerca de 500 e-mails ou 400 e-mails, responderam 100 pessoas, eu acho, 150 talvez. E depois eu fiz uma triagem dos líderes que mais me inspiraram, que eu vi mais verdade na fala. E aí eu chamei todos eles para fazerem parte de um coletivo chamado Papel e Caneta. Sim, com o nome brasileiro. E aí eles toparam, eles falaram: André, não sei muito bem onde isso vai dar, mas acredito em você. E aí eu montei um grupo pequeno. Desse grupo pequeno eu fui encontrando mais lideranças, alguns dos mais influentes do mundo. Eram CEOs de agências, VPs de agências. O Brasil, na época, eu conheci o Martini, que já foi entrevistado aqui no podcast. O Martini foi um dos primeiros líderes brasileiros a entrar no projeto, tá quase há 10 anos. E aí o Papel e Caneta surgiu de fato, fazendo encontros com lideranças que estavam lutando para mudar o mercado, que estão lutando para mudar o mercado, e fazendo workshops de até 7 dias para ajudar ativistas que estão defendendo causas super importantes no mundo, mas não têm ajuda. O Papel e Caneta ele não trabalha com ONGs, com marcas. O Papel e Caneta ajuda pessoas com CPF. Então, mais recentemente, a gente trabalhou 4 dias em Nova York com Kevin Earle, que ele é uma estrela do rugby mundial. Ele é tipo o Pelé do rugby. Ele fez parte do time da Nova Zelândia, mas ele é de um país chamado Cook Island, que é um conjunto de ilhas bem perto da Nova Zelândia. E ele hoje comanda a Maraimoana, que é a maior área marinha protegida do mundo. Ele é o porta-voz da Maraimoana. Então, mais recentemente, a gente passou 4 dias em Nova York ajudando o Kevin Earle, trabalhando ao lado dele o tempo inteiro, do início ao fim, para ajudar a Maraimoana a se conectar com toda a região, que tem um tamanho aproximadamente do México. Então, é uma área muito grande e o Kevin tem um desafio de como conectar as comunidades maoris que moram naquela região.
Bom, esse foi um dos desafios de papel e caneta. Nos últimos anos a gente já trabalhou com muitas causas e muitos ativistas. A gente já confrontou Trump quando ele era contra a entrada de refugiados assim que foi eleito nos Estados Unidos. A gente já confrontou Andrew Cuomo, que é o ex-governador de Nova York. Ele era a favor do uso de sacolas plásticas em Nova York. E hoje a lei, as sacolas plásticas nas bodegas de Nova York estão proibidas. Então a gente fomentou para que isso fosse uma lei de fato. A gente lutou contra Bolsonaro no Brasil. A gente já trabalhou com criadores de conteúdo para falar sobre saúde mental na internet, porque a gente sabe que os criadores de conteúdo sofrem muito de depressão e de crise de ansiedade para entregar conteúdos e lidar com a concorrência e competição. A gente já ajudou profissionais do sexo de Amsterdã. A gente trabalhou alguns dias com profissionais do sexo, porque Amsterdã é super conhecida pela Rua Vermelha, mas vem passando por um movimento super conservador de retirada de direitos das profissionais do sexo. Então a gente lutou em favor dos direitos delas. A gente também já fez projetos sobre diversidade e inclusão no Brasil, nas agências brasileiras. Em 2022 a gente fez algo muito grande. A gente confrontou o Festival de Cannes, mais especificamente o CEO do Festival de Cannes, o Simon Cook. Em 2022, entre 24 jurados brasileiros escolhidos para serem júri no Cannes Lions, o festival de publicidade na França, entre 24, apenas um era uma pessoa negra. E a gente fez, nossa, mais da metade da população brasileira é negra, e por que só um jurado é negro? E então a gente criou uma carta aberta, confrontando o CEO, confrontando que metodologia era aquela que ele estava fazendo, por que aquela escolha. E a gente criou essa carta aberta, que foi para o Twitter, que mais de 1.000 pessoas assinaram essa carta em 24 horas, ganhou atenção na mídia, saiu em quase todos os portais de publicidade no mundo, e 2 dias depois ele teve que escrever uma carta se retratando globalmente, que foi publicada no site do Cannes Lions, e uma semana depois, 7 pessoas negras foram escolhidas para serem juradas no festival, 7 pessoas negras brasileiras. O Papel e Caneta se tornou o primeiro coletivo a fazer um painel dentro do Cannes Lions. O Cannes Lions existe há 70 anos, então a gente se tornou o primeiro coletivo a criar um painel dentro do Cannes Lions, e foi o primeiro painel na história com 2 mulheres negras brasileiras falando no palco. Então, esse é um pouco da história do Papel e Caneta. O Papel e Caneta sempre trabalhou nessa metodologia de workshop, porque é a forma que eu encontrei de reunir pessoas pelo mundo para trabalhar de uma forma super intensa ao lado de um ativista. Essa forma de trabalhar fez com que a Fast Company, que é a plataforma dos Estados Unidos de empreendedorismo, escolhesse o Papel e Caneta 2 vezes como um coletivo que está mudando o mundo, ao lado da Nike, da Unicef, de outras marcas. E em 2021, a Vogue Japão selecionou o Papel e Caneta como uma das 5 iniciativas que estão mudando o mundo, no mundo criativo. Entre os estúdios estava a Andy Wash, da Jessica Wash, nos Estados Unidos, por exemplo, e o Papel e Caneta estava do lado, ali na lista, entre as 5 iniciativas. Uma dessas iniciativas era do Japão, uma outra era da Alemanha, o Papel e Caneta era do Brasil, e a Andy Wash, que é o estúdio da Jessica Wash, representava Nova York e os Estados Unidos. Enfim, tinha mais um outro que eu acho que era da África, se eu não me engano. Mas enfim, esse é um pouquinho da minha história e da história do Papel e Caneta. Cara, bom, tua história ela é incrível, assim, pelo nível, né, que tu trouxe vários pontos que eu fiquei pensando, que é o seguinte: primeiro deles, a tua história e a do Papel e Caneta, elas se juntam muito, né? Tu fez da tua história a Papel e Caneta, né? Tu transformou essa tua vontade de essa tua inadequação, que eu achei bem legal no início que tu disse, e foi muito legal que a primeira vez que eu escuto esse ponto tão... Isso tu deve ter gasto muito dinheiro em terapia para conseguir chegar exatamente neste problema, assim, de São Paulo. Tu conseguiu sintetizar que é o lance da ansiedade, o lance de uma economia, de uma cultura ali de muito trabalho e tudo mais, e isso acaba... Mas só que tu sintetizou de uma maneira muito, muito inteligente, assim, eu achei muito boa a tua visão. Mas eu queria saber o seguinte: quando tu voltou para Aracaju, inclusive, Aracaju agora vai ser palco da Bienal de Design, a primeira vez que tá indo pro Nordeste, vai ser em Aracaju, inclusive.
Vai ser agora o final do ano que nós estamos gravando em 2024, é final de 2024. Mas eu queria saber o seguinte, cara, quando tu foi para Nova York e tu viu o mercado de lá, qual foi a tua sensação que tu teve, assim? Como é que foi os primeiros momentos, assim, de tu estar numa cultura completamente diferente e se isso pra ti foi como se fosse pra um vaso maior, assim, né? Parece que tu era uma plantinha que tava num vasinho e tu foi pra um vaso que tinha espaço pra crescer e tu te conectou com pessoas, com ideias, com tudo que, puta, não sabia que existia isso, mas era isso que eu queria, né? Tipo, era exatamente isso. Como é que foi esse momento, assim, pra ti? Como é que... Eu tô te perguntando isso porque eu, quando fui pra Holanda, fui conhecer a Holanda, fui conhecer Amsterdã e tal, e quando eu voltei, eu também tive uma catarse, assim, muito, muito grande, assim, cara, de cultura mesmo, sabe? De tipo, puta, meu, não é eu que tô errado, assim, as coisas realmente, elas estão acontecendo de outro jeito e eu tô achando que aqui no Brasil tem toda uma visão, Brasil, assim, né? Uma visão cultural do Brasil diferente, né? Mas como é que foi pra ti essa experiência de sair de Aracaju e ir pra Nova York e aí tomar esse banho de mundo, né? Eu acho a primeira sensação foi do sonho. Ir para Nova York é o sonho de muita gente. Então, Nova York é uma cidade muito cinematográfica. Então, a gente cresce vendo Nova York nos filmes. Então, acho que a primeira coisa foi essa ideia do sonho, da idealização de um sonho. Chegar em Nova York foi muito bom, porque Nova York te dá uma autoestima muito, muito bacana, porque você se sente capaz de ir para qualquer outro lugar. Nova York, querendo ou não, dentro do mundo do design da publicidade, é o centro do mundo. Então, tem super estúdios de design no Brooklyn, outros em Manhattan. Os mais experimentais estão no Brooklyn, os mais formais talvez estejam em Manhattan. Então eu me lembro muito que me deu essa possibilidade, assim, abriu um mar de possibilidades na minha frente. Eu já tinha vivido 2 bolhas. A bolha de Aracaju era uma bolha muito pequena, depois eu fui para a bolha de São Paulo, e Nova York é outra bolha. Todo mundo se conhece em Nova York, assim como acontece em qualquer outro mercado. Todo mundo sabe quem são as pessoas mais influentes, as que são as pessoas do momento, enfim. Nova York não muda em relação a qualquer outro mercado. Londres é a mesma coisa, Amsterdã é outra coisa, Tóquio é a mesma coisa, mas Nova York para mim funcionou como esse mar de possibilidades na minha frente. Eu vi a possibilidade de que mesmo lá era muito bom, porque ninguém me julgava, que nem no Brasil, porque quando eu saí de Aracaju para São Paulo ela te menospreza. Você vem de um mercado menor, você não tem a mesma capacidade e repertório de quem vive em São Paulo, você precisa ganhar menor. Quando eu cheguei em Nova York, eu era apenas um garoto brasileiro. Então, ninguém sabia que se eu vinha de Aracaju, de São Paulo, do Rio. Não, ali era mais uma pessoa que estava a fim de aprender junto com outros jovens da Universidade de Oregon. Não tinha essa camada da inferioridade, do menosprezo, de menosprezar alguém. Então, isso foi muito bom para mim, porque a gente sentava de igual, a gente conversava de igual, os líderes me tratavam de igual, me tratavam como alguém que queria aprender. Os líderes, inclusive, dos Estados Unidos e do restante do mundo foram muito mais receptivos do que os líderes brasileiros. O Brasil foi o último país a abraçar o papel e caneta. O papel e caneta só chegou no Brasil em 2015. Em 2016, 15, isso falando de agências brasileiras a abraçarem o papel e caneta. Então, primeiro teve que acontecer em Nova York, depois ir para o resto do mundo. Então, as lideranças, primeiro, de Nova York, elas estão mais abertas a ouvir, mais abertas a conversar. E para mim foi muito essa autoestima e esse mar de possibilidades de que ali eu era apenas uma pessoa querendo aprender, que as pessoas estavam vendo minha intenção verdadeira de aprender. Eu não estava indo atrás delas para fazer networking ou para ser amigo delas, eu não tinha essa intenção, eu já chegava numa reunião querendo saber sobre aquele projeto específico e apontando onde eu achei, qual foi o artigo que eu li. Ok, então eu já tinha tudo muito predeterminado, não eram conversas vazias ou sem temas ou tópicos ou sem direcionamento. Então eu já chegava para cada líder sabendo o que eu queria aprender e eles foram vendo, nossa, esse garoto está realmente estudando, não conheço ele, não sei quem ele tem só 25 anos, mas ok, vamos dar oportunidade para ele. E isso foi basicamente o que aconteceu. No Brasil, quando eu mandava e-mails não voltavam, as respostas não vinham, os líderes falavam que não estavam fazendo nenhum projeto real, e aí eu falei, ok, então se no Brasil a coisa não está acontecendo, eu vou para o mundo. E aí só depois de um tempinho o Brasil começou assim a abraçar certas pautas, e aí eu comecei a trazer o papel e caneta para o Brasil
com um delay, com um atrasozinho, porque o mercado demorou um pouquinho mais para pegar as pautas que estavam acontecendo lá fora e trazer para o Brasil. Mas, enfim, Nova York, ela traz esse mar de possibilidades, enfim, já que ela abraça pessoas do mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, Nova York é uma cidade muito multicultural. Então, as pessoas não se importam muito de onde você vem, e sim sobre o que você quer fazer, aonde você quer chegar. Quando você chega em São Paulo e de Aracaju, às vezes a camada de onde você vem é muito mais importante do que o que você quer fazer. E isso acabava sendo uma barreira para mim. E aí, quando eu cheguei em Nova York, era o contrário, era sobre o que eu queria fazer no momento. E isso foi muito bom, e enfim, isso foi super transformador para o início do Papel e Caneta. Essa é uma outra pergunta que eu ia te fazer. Mas tu acabou já até respondendo, que é por tu ser brasileiro, se aconteceu alguma coisa, assim, se realmente, tipo, o cara é brasileiro, porque existe sempre aquela, não sei se é isso, uma outra coisa que eu quero te perguntar na sequência, mas existe sempre não um preconceito, mas ao menos muitas pessoas falam que o brasileiro fora do país, ele é visto sempre como, cara, o latino, o cara que, né, inferior de uma classe, vamos dizer assim, inferior. Mas tu me respondeu que não, né? Que na verdade Nova York tem já essa multifacetas, né? Tem várias pessoas do mundo todo, então é normal para eles trabalharem com indianos, com brasileiros, com mexicanos, com enfim, né? Isso, eles são super abertos a conversar e a trocar. Isso não quer dizer que eles não sejam competitivos. No trabalho, eles são extremamente competitivos e é muito difícil, inclusive culturalmente, ter esse trabalho entre brasileiros e estadunidenses, pessoas que são dos Estados Unidos, por exemplo. Para trabalhar é diferente. Mas no meu caso, como era alguém pesquisando, querendo aprender, querendo conhecer, querendo coletar informações, foram super abertos, enfim. E culturalmente o Brasil já é muito famoso, né, no mundo criativo. As pessoas respeitam o Brasil. Né? Tem muito brasileiro incrível no mundo da publicidade, do design, espalhado pelo mundo. Então, quase toda a grande liderança dessa indústria já conhece algum brasileiro expoente. Então, eles têm uma boa referência. Mas, é claro, eu fui no caminho do estudo, do aprendizado, eu não estava trabalhando ou competindo com eles. Quando você entra no universo da competição, é diferente. Nova York realmente é o mercado mais competitivo do mundo, muito mais do que São Paulo. As pessoas vivem para trabalhar de fato. Mas eu estava em outra camada ali, então era uma camada que veio também pelo lado educacional. Eu fui através de uma faculdade, de uma universidade dos Estados Unidos. Eu fui em outro contexto, eu fui entrando pelas portas laterais e não pela porta da frente. Eu não fui contratado por uma agência e tinha que trabalhar nessa agência. Eu fui pelas portas laterais, conhecendo aos poucos, fazendo contatos aos poucos. Acho que isso também me ajudou, assim. Eu fui por outras portas. Acho que entrar por outras portas também é um segredo para quem quer conhecer outros mercados. Cara, totalmente. Sabe que eu vejo muito isso aqui no podcast. Porque assim, eu hoje... eu não sou visto como um designer que concorre com outros designers, entendeu? Por isso que eu converso com tanta gente aqui, porque na verdade o meu lance é outro, o meu lance é realmente produzir conteúdo, é registrar a história, é fazer esse rolê todo aqui. E isso possibilita eu conversar com tanta gente. De repente, se eu fosse, sei lá, de uma agência ou de um estúdio de design, sei lá, e quisesse falar contigo, por exemplo, né, é diferente. Eu te mandar um e-mail te dizendo assim, tudo bom, cara, eu só tô num estúdio aqui, eu queria saber. Fica mais difícil, né, rola essa coisa comercial. Quando tu entra pelo lado educacional, ou pelo lado cultural, é muito mais fácil, né? Então eu acho que sim, que tu teve essa sorte ou essa característica de ir pelo mercado, não pela porta de entrada, que nem tu disse, né? E, cara, uma outra coisa, agora falando sobre o papel e caneta, né? Como é que vocês fazem? Pelo que eu entendo, ela está sempre contra uma posição, né, sobre um ponto de vista que vocês não concordam, enfim, o grupo, né, todo o coletivo, e vocês propõem, como é que funciona isso, assim, por exemplo, sei lá, a gente tem um acontecimento, um cenário, uma posição, como aconteceu, por exemplo, lá em Cannes, ou em outros tantos que vocês fizeram, vocês discutem isso entre o grupo, cara, o que nós vamos fazer, e como é que é isso? Como é que é a metodologia, assim, vocês vão para dentro, vocês produzem
uma campanha ou produzem o que for, o que é necessário para atingir aquilo? Como é que funciona assim, a parte mais operacional mesmo? Tá bom, então tem algumas camadas dessa resposta. A primeira delas é que o Papel e Caneta é um coletivo sem fins lucrativos. Então, por não ter lucros ou marcas ou clientes financiando, a gente tem que ter muito critério de seleção e muito filtro no que a gente vai fazer. Então, basicamente, eu tomo essas decisões, eu vou olhando vários cenários e vou vendo conversas que não estão acontecendo na mídia. Então, por exemplo, a primeira missão do Papel e Caneta no mundo foi para ajudar a comunidade trans negra dos Estados Unidos. Isso em 2016, numa época onde as pessoas não falavam sobre pessoas trans, principalmente pessoas negras trans. Então, a gente tem sempre esse cuidado de escolher pautas e conversas que a mídia não tem dado atenção ou não chegou na mídia ainda, não chegaram na mídia. Porque isso facilita para que editores e jornalistas, quando o resultado for para a rua, eles queiram falar sobre o assunto e a gente não vai comprar mídia, porque o Papel e Caneta ele não compra mídia, já que a gente não tem investimentos externos. Então, a gente trabalha de duas formas. Ou, às vezes, o ativista entra em contato com Papel e Caneta falando que precisa de ajuda. Então, aconteceu isso com a Jenny Romer, quando ela estava lutando contra o Andrew Cuomo sobre as sacolas plásticas. Aconteceu isso com o Kevin Hero, que estava lá com esse desafio da Maraimoana. Ele me mandou um e-mail falando, André, preciso de ajuda, tem como o Papel e Caneta ajudar? E aí eu vou vendo pautas de conversa super relevantes. Poxa, eu tenho uma chance de ajudar a maior área marinha protegida do mundo. Eu não vou ajudar? Claro que eu vou ajudar. Eu tenho certeza que vários outros criativos do mundo vão querer viajar para Nova York para ajudar e trabalhar com Kevin Hero. Então já são causas que eu sei que a coisa vai dar certo. No caso do Cannes Lions, no caso de Trump, no caso de Bolsonaro, depende do motivo social. Então, se eu vejo que aquela conversa não pode ficar esquecida, tem que ser feita naquele momento, a gente cria esse Papel e Caneta Express, onde a gente pega uma conversa muito quente que está acontecendo na mídia naquele momento e a gente leva isso para um próximo nível. A gente faz um contramovimento. Então, tem caminhos diferentes. Tem caminhos que vêm pelos ativistas. Por exemplo, quando a gente falou sobre saúde mental na internet, a gente procurou primeiro criadores de conteúdo que tinham passado por hater, por cancelamento na internet. E aí a gente entrou em contato com ativistas que passaram por cancelamento, por vozes, por criadores de conteúdo, que sabiam na pele o que era ser cancelado e passar por crise de pânico, depressão, ansiedade. Então, a gente vai... E essa era uma conversa que não tinha chegado no Brasil em 2019, por exemplo, e o Pix ainda estava falando sobre isso na época. Então, a gente vai pregando pautas e conversas que as pessoas não estão falando, e a gente cria 2 a 3 papéis canetas por ano. Não é algo que acontece mensalmente, até porque a gente precisa de um tempo para entrar naquela causa, para entender como aquela causa pode ser ajudada, de que maneira, qual é o time, as pessoas precisam se programar para participar de um papel e caneta. Não é tipo, como por exemplo, em Nova York, teve gente que viajou da Nova Zelândia para Nova York, teve gente que viajou de Londres para Nova York, eu viajei do Brasil para Nova York. Então tem pessoas que vão viajando, se deslocando. O Kevin Hero precisava viajar das Ilhas Cook para Nova York. Então leva aí 3, 4 meses para montar um papel e caneta. Então é um processo bem cauteloso, onde eu vou vendo as pautas que precisam ser faladas, que eu sei que os editores e jornalistas vão gostar de saber daquele assunto, ou às vezes pautas que não podem deixar de ser faladas, como o do Cannes Lions, quando a gente confrontou o CEO do Festival de Cannes, porque a gente sabia que esse mercado é extremamente político, ninguém ia falar daquele assunto, ninguém ia querer se comprometer com o CEO do Cannes Lions, e papel e caneta não deve nada a ninguém, a gente não está para agradar ninguém. Então a gente fez ok, a gente vai criar essa carta aberta e confrontar logo o cara da cadeira que assina o cheque, que faz tudo acontecer, porque se no Brasil essa discussão não está andando, a gente vai lá para o mundo. E aí é basicamente isso. Eu acho que a gente vai pegando conversas urgentes ou conversas muito importantes e necessárias. O último papel e caneta no Brasil foi em maio. A gente reuniu um time de pessoas asiáticas, pessoas amarelas, pessoas de descendência asiática que moram no Brasil e são do mercado criativo. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, tem vários recortes. A gente tem pessoas LGBTs, a gente tem pessoas negras, pessoas indígenas, a gente tem pessoas com deficiência e a gente tem pessoas também amarelas. Fora do Japão, a maior comunidade asiática, japonesa, nipo-brasileira é de São Paulo.
Então, existe uma parcela de criativos amarelos e pessoas amarelas no mercado criativo brasileiro. Então, a gente criou um papel e caneta só para falar sobre essa diversidade amarela que existe no mercado. Esse projeto ainda vai sair, mas o workshop foi em maio. Então, as coisas elas vão dando pouco a pouco no papel e caneta, e é sempre a base de crowdfunding, né? Então, quem entra no papel e caneta acaba doando tempo, né? Doando seu próprio tempo, porque a gente não paga quem está na causa. Todo mundo doa realmente o seu tempo, viaja, vai por conta própria, pelo sentimento e o querer ajudar. A gente fala que empatia precisa começar também pelo ato do bolso, não é só dizer, quero ajudar, oba-oba. Isso também ajuda muito para que quem participe do papel e caneta queira ajudar de fato. Porque se uma pessoa está disposta a sair de Londres para ir para Nova York para ajudar um cara que ela nem conhece, é porque ela realmente quer ajudar. Então também a gente funciona desse jeito para realmente ter gente que quer fazer alguma coisa e não só tá no oba-oba de estou com pessoas influentes, legais aqui ao redor da mesa e vou criar algo legal. E aí a gente vai funcionando aos pouquinhos. Então, e são 10 anos dessa jornada, né? Porque agora em 2025, 2024 fez 10 anos, que eu viajei em 2014. E a gente mantém esse jeito de trabalhar desde o início, assim, porque é um jeito onde a gente encontra essa verdade de uma colaboração que não fica só no oba-oba e, não, vamos colaborar. Não, a gente vai se encontrar, a gente vai trabalhar pesado, trabalhar de forma intensa, a gente vai depois trabalhar meses para tirar essa ideia pensada no workshop do ar, até tudo ir para o ar e ser lançado. Então, geralmente são 2, 3 papéis canetas por ano, então tem que ter bastante cautela e responsabilidade na hora que a gente escolhe uma causa, uma conversa para entrar. Deve ser muito difícil esse critério de entender o que a gente pode comprar ou não. Eu vou falar por mim, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de perceber, claro, né, tem coisas mais nítidas, quando tá certo e errado, quando tu vê uma posição realmente errada, muito errada, tu percebe, é mais nítido, mas tem uma grande camada que é muito sutil, né, que tem certas pautas e certos que são sutis, assim, que existem, que não é tão preto e branco, né, é mais cinza, e realmente tu conseguir avaliar isso e tomar um partido, né, ou tomar uma posição é realmente muito difícil, assim, eu acho um grande desafio, eu admiro muito papel e caneta por esse motivo, assim, parece, não é sempre acertar, mas de ter esse cuidado, de ter essa delicadeza e também empatia mesmo, assim, né, parece que não é uma coisa extremista, não é uma coisa, não, cara, é realmente uma pauta que precisa ser falada. E falando de pautas agora, que é o grande assunto do papel e caneta, é o core business, assim, né? E a gente tá vivendo num mundo, cara, que, inclusive, agora mesmo, não tava tentando lembrar qual era a marca, mas eu vi uma notícia de que foi fechado, não vou falar a marca errada aqui, mas assim, foi uma marca grande, global, uma big tech, coisa assim, que fechou todo o setor lá de inclusão e tal que eles tinham, né, para minorias e tudo mais. E eles simplesmente fecharam e tal, então eles foram totalmente contra uma tendência, vamos dizer assim, que tá acontecendo. Como é que tu vê isso hoje, cara? Como é que tu percebe, assim, nas empresas, e tu é um cara que trabalha justamente com isso, o que é discurso meio bullshit, assim, de, vou ali falar que tem umas pessoas e tal, só pra dizer, e o que é verdadeiro, e como isso impacta na economia de verdade, porque querendo ou não, é um capitalismo e no final da história ele sempre vai vencer se a gente tá neste modelo, né? Então, como é que é enfrentar isso, assim? Como é que é pros CEOs também que tu convive, como é que é fazer isso acontecer, sendo que isso é uma coisa que não é muitas vezes fácil de fazer, né? Não é uma coisa assim que, tudo bem, troquei toda a minha equipe, não, mas realmente coloquei 50% de pessoas com minoria e tal, mas eu tive um baixo rendimento, vamos dizer assim, como é que eu vou contestar isso pro meu board, todo aquele papo que se tem, né? Como é que tu vê isso hoje? Eu acho que essa resposta tem outras milhares de camadas, porque, primeiro, eu convivo com CEOs e VPs, vice-presidentes, diretores de criação, que já se importam por esse assunto, então eu não converso, não fazem parte da minha rotina a outra camada, porque para sobreviver dentro do papel e caneta e trabalhando com tantas causas e ativistas
são assuntos complexos, eu preciso ter sempre uma rede de apoio fortalecida. Então eu preciso estar perto de pessoas que vão me fortalecer. Porque se eu ficar muito perto das pessoas que não estão se importando com nada disso, eu vou enfraquecer ou eu vou achar que o mundo está piorando. Então, o que eu sinto é que, sim, foi um movimento muito forte no Brasil e nos Estados Unidos de 2016 a 2021, por exemplo. A morte de George Floyd inflamou o mundo inteiro sobre essa conversa de diversidade e inclusão que já vinha acontecendo. Primeiro a gente falava só de diversidade. Depois a gente de diversidade sobre mulheres, diversidade sobre pessoas negras. Aí agora a gente falou depois sobre inclusão, aí passou para outra camada, de inclusão. Aí as pessoas negras e mulheres começaram a ser promovidas, cargos de gerência, cargos de direção, e a gente mudou a pauta de diversidade para inclusão. E aí depois a gente chega em equidade, hoje a gente já vê pessoas conversando sobre como pessoas negras, mulheres podem ocupar o cargo de CEO, vice-presidentes, porque é sobre equidade. Não é só sobre diversidade nem inclusão, é sobre como crescer e fazer todo mundo crescer junto. O que já era de se esperar é que a gente também sabe que, como a comunidade negra descreve, existe o pacto da branquitude. A partir do momento em que pessoas negras viram juradas de festival, ou a partir do momento em que elas ocupam cadeiras de direção, de chefia, nem toda pessoa branca vai gostar, porque, querendo ou não, ela incomoda, ela está pegando uma vaga que era até então só de pessoas brancas, ou daquele círculo fechado, daquele grupo fechado. Então, hoje o que a gente vê é que, sim, grandes marcas não sustentaram esse diálogo e, sim, estão recolhendo esses investimentos de diversidade e inclusão. E várias no Brasil já estão fazendo isso. Nem todas, mas várias. Quando a gente vê os layoffs acontecendo, e anos depois a gente percebeu esse ano, por exemplo, vários custos sendo cortados para diversidade e inclusão. Então, é um movimento que, querendo ou não, a gente esperava, de certa maneira, que acontecesse. Eu acho que a gente não esperava que acontecesse tão cedo, tão rápido. A gente ainda está em 2024, para uma conversa que se acendeu em 2017. A gente sabe também que o mercado criativo ele é muito cíclico de pauta, está sempre querendo uma pauta nova. Agora está todo mundo falando de IA, porque IA, inteligência artificial, enfim. Então a pauta ela vai mudando, ela vai se tornando outra pauta, as pessoas vão esquecendo outra pauta. Mas existem aqueles lugares que realmente levam a diversidade no core, na essência do negócio, e tem aqueles lugares que levaram só por tendência no oba-oba. Que é esse oba-oba que eu sempre corro atrás e acho que é o meu maior desafio, não cair no oba-oba. Para o papel e caneta, esse oba-oba sempre foi o desafio. Por isso que eu te falei que a gente é tão seletivo em causa e em quem vai trabalhar com a gente. Da minha parte, o que eu tento fazer é conviver com as pessoas que eu sei que estão fazendo do jeito certo e da forma correta. É claro que eu tenho vários amigos CEOs e VPs que já pisaram na bola e que pisam na bola. E aí eu entendo também que essas pessoas são falíveis ao erro. Não são pessoas perfeitas, são pessoas que ocupam cargos de dinheiro e de poder. E a gente sabe que o dinheiro corrompe. A gente sabe que na hora de decisões o dinheiro fala muito pela pessoa e as pessoas vão por outros caminhos. Mas, enfim, do meu lado eu vou tentando criar um caminho paralelo, um caminho próprio, um caminho do papel e caneta, com essa liberdade criativa de falar e enfim, sem se importar com o que o outro vai pensar ou achar. Eu sei que para muita agência e para muito líder de agência, o que a gente fez no Cannes Lions, eles não gostaram, mas tô nem aí para eles, não me importa, não vou pensar neles. E é isso, pra gente tem esse caminho muito próprio, assim, então, de lutar, de ser esse contra-movimento. Agora sim, o mercado está dando uma retração sobre pautas de diversidade e inclusão, mas a gente já esperava também esse movimento, mas é um movimento que não vai parar. O que a gente sabe é que é um movimento que não vai parar. Não tem como parar. Pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres, elas estão ocupando cada vez mais cargos, estão se ajudando cada vez mais. Então não é um movimento que tem como voltar atrás. Agora é uma nova realidade e cabe quem está no topo se organizar ou aprender. Porque eu acho que se não aprender, essas cadeiras, essas pessoas vão ficar ali cada vez mais obsoletas ou distantes do mundo. É isso que eu acho. Nem sei se eu respondi
a pergunta. Respondeu, super respondeu. Uhum. É, Não, cara, mas uma coisa que tu falou agora pra mim que é o seguinte. Não, pode falar. não, mas é isso, assim, eu acho que é uma resposta com várias camadas, mas é que era um movimento que a gente meio que esperava. Em algum momento, ele ia começar a incomodar as estruturas, principalmente o topo das estruturas, ou porque, como a gente sabe que o mercado da publicidade ou criativo é muito cínico, existe um cinismo, a gente sabia que a pauta ia querer ir para outros lugares. Então, a pauta começou a surgir para a inteligência artificial, então é outra pauta. A gente deixa ali os investimentos congelados em diversidade e inclusão. A gente percebeu um movimento de que, agora em Cannes, por exemplo, uma caída de várias. Nos anos anteriores, Cannes teve muita campanha social, campanhas falando sobre problemas sociais. Esse ano teve uma baixa dessas campanhas falando sobre problemas sociais. E aí muita gente falando, nossa, que bom, a propaganda está retomando o que ela era antes, indo para o humor, voltando para sua essência. Então sempre tem esse lado que quer lutar pelo que era antes, e sempre tem um lado que está lutando sobre a vanguarda, sobre algo novo. Enfim, a gente está falando de humanidade, e humanidade é essa coisa onde dois polos coexistem ao mesmo tempo, de conservador, tradicional, vanguarda, enfim, e a publicidade é apenas um reflexo disso. Total. Tu falou uma coisa, cara, que me chamou muita atenção, que é o seguinte: pessoas que já querem. Tipo assim, tu trabalha hoje com o teu círculo e principalmente as pessoas que chegam até ti são pessoas que já querem, elas já estão pensando nisso, elas já estão indo para esse caminho. Então tu não investe a tua energia em convencer pessoas que elas precisam cuidar disso, né? Isso também é uma outra coisa, um ponto muito até pessoal meu, bem pessoal, assim. Eu fico pensando às vezes até que ponto a gente tem que tentar mudar a opinião dos outros, assim, sabe? Até que ponto tu tem que fazer com que a outra pessoa pense o que tu tá pensando, ou a visão que tu tá pensando, né? Tipo, eu gosto de azul e tu gosta de vermelho, então eu vou tentar provar e tentar sempre falar pra tu gostar da mesma cor que eu. Um exemplo bem, bem chulo, assim, né? Mas e tu falou justamente com uma naturalidade ao contrário, assim, tu falou, cara, não, eu já vou com pessoas que querem isso, né? Então isso vai te retroalimentando, então tu tá sempre mais forte, né? Mas aonde é que tu enxerga o ponto que até que ponto isso é positivo, porque é um viés, né, que tu pega um viés no qual todas as pessoas estão pensando mais parecido com isso, e tu chega a te perguntar, assim, também, em alguns momentos, assim, cara, até que será que nós não estamos enviesados por conviver com pessoas também que tem muito? Como é que é essa dinâmica na tua cabeça, inclusive, assim, como é que tu pensa isso, assim, quando tu deve te confrontar muito também com pessoas que pensam totalmente diferente e tal, enfim. A gente convive com pessoas que pensam diferente na família, com amigos, né, na carreira, na profissão. Mas isso que eu falei aqui não é nada novo. O algoritmo ele já cria uma bolha para todo mundo. Meus pais recebem conteúdos do que eles seguem no Instagram. Eu recebo conteúdo muito de ativismo porque é algo que me alimenta, que é onde eu aprendo. Você talvez receba muita coisa de design. Então o algoritmo ele já cria bolhas para todo mundo. Todo mundo já está dentro de suas bolhas. O que eu faço é proteger minha saúde mental para ter um mínimo de saúde e qualidade para que eu faça o meu trabalho, os meus projetos, acreditando que o mundo pode melhorar. Porque depois de 10 anos você fazendo isso que eu faço, ou lutando com ativistas, ou lutando para mudar pautas, chega a hora do cansaço, do desespero, da tristeza, da solidão. Você fala, nossa, será que o Papel Caneta ainda é relevante? Será que eu vou fazer isso por mais de 10 anos? Será que eu quero ter essas responsabilidades por mais de 10 anos? Então, se eu for querer ainda mudar a opinião de alguém, ou achar que alguém... Não, eu vou desprender uma energia que não é importante. Eu preciso convencer, talvez, Andrew Cuomo, o ex-governador de Nova York, a acreditar que sacolas plásticas fazem mal para o mundo. E isso eu quero que ele mude de opinião. Então, eu lido com mudanças de opinião de cadeiras muito importantes. Eu quero que o CEO do Cannes Lions mude de opinião. Eu quero que o ex-governador de Nova York mude de opinião. Eu quero que Trump mude de opinião sobre refugiados. Porque não é o certo você barrar refugiados de um país nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, enfim, foi um país que nasceu dos refugiados, é um país extremamente formado por refugiados. Então, eu luto para mudar essas pessoas, essas cadeiras importantes de opinião.
Agora, se eu for tentar convencer outras pessoas ou achar que isso vai me criar um silo, primeiro, eu já estou dentro de um silo, você já está dentro de um silo, todo mundo já está dentro do algoritmo do Instagram, ele cria silos para todo mundo, seja você de esquerda ou de direita, ou enfim, ou centro-esquerda, centro-direita. O que eu faço é me proteger para que eu minimamente acredite que esse mundo pode ser um lugar melhor e ter essa positividade dentro de mim. Porque se eu não me sentir positivo, se eu não me sentir bem, o papel e caneta não tem como existir. Eu preciso ter sempre... Acho que o maior desafio nesses últimos 10 anos, até hoje, é me encontrar com aquele André de 10 anos atrás. Porque o que eu tinha era muito sonho, muita idealização. A partir do momento em que eu fui conhecendo CEOs, vice-presidentes, sombrios, pessoas do outro lado, isso ia me contaminando, sabendo que aquilo parecia uma luta cada vez mais difícil, uma areia movediça. Então, para mim, o maior desafio hoje de fazer papel e caneta acontecer é acreditar que a mudança ainda é possível. Apesar das pautas que parecem mudar, mas que não mudam, apesar do Candy Lyons que parece que muda, mas não muda, apesar de que investimentos que eram feitos antes que não são feitos mais. Então, apesar de tudo isso, eu preciso sempre estar positivo. Porque se eu não tiver, também não consigo convencer as pessoas a participarem do papel e caneta. As pessoas precisam acreditar em mim para acreditar no papel e caneta, quando eu faço o convite. Então, minha técnica é basicamente essa, é uma técnica de sobrevivência, é uma técnica de saúde mental capaz de fazer com que eu sonhe. Se eu parar de sonhar, eu não vou conseguir fazer nada. Cara, e tu acha que isso, eu adorei, tá? Eu acho que isso tem a ver muito com estratégia. Por olhar o seguinte, isso é totalmente um olhar estratégico. Porque tu pensa o seguinte, cara, por que eu vou desprender minha energia a convencer uma pessoa que não vai mudar nada? Assim, eu vou gastar meu tempo, vou me estressar, vou ter um problema, a pessoa de repente não vai mudar de opinião. E mesmo que ela mudasse de opinião, não impactaria tanto. Hoje tu foca realmente, estrategicamente, em mudar de opiniões pessoas que podem sim impactar muito mais gente. E isso é muito inteligente, porque tudo bem, se tu não tivesse nada pra fazer, tu vai pra um boteco, discutir com os outros, tudo bem, tu tem a tua opinião, aí tudo bem, eu acho que aí é a vida, faz parte do jogo, tu não... Só que hoje tu te colocou numa posição e uma responsabilidade de dar resultados, né, esses resultados, e é mais louco ainda, porque é um resultado, cara, que não é financeiro, né, tecnicamente, assim, não é um cliente que tu atende, tu tem um KPI lá que tu tem que atingir, não. A gente tá falando de uma coisa muito maior, assim, tipo, o cara de deixar de colocar sacolas plásticas. Isso é uma mudança na cultura de um estado, entendeu? Ou seja, no país, ou né? Então, realmente, são posições muito grandes, assim, e eu acho que isso é uma das coisas que te inspira demais, eu acho que o que inspira as pessoas a participarem é essa coisa do grande potencial de mudança para todo mundo, e não só assim, vou lá fazer uma campanha para vender sabonete, que no final do dia é o que a gente acaba fazendo, e é uma merda, é o que paga as contas, tudo bem, tudo certo, mas quando tu tem a oportunidade de criar causas e realmente, cara, isso é o que todo mundo quer, velho, todo criativo e todo mundo que trabalha com criação é o que tu quer, só que é o que tu nunca consegue fazer, porque tu tem que pastelaria, vida de agência, né, aquele esquema todo, né, então eu acho muito legal essa tua visão. E o papel caneta tem outra coisa que as agências não conseguem ter. A gente decide o que a gente vai criar numa mesa onde tem 10, 12, 15 pessoas. E todo mundo ali ocupa uma cadeira de igual para igual. Quando a gente vai para uma agência, não é nem só querer mudar. Você vai ter que passar por um diretor, por um VP, por alguém que vai aprovar custo, por alguém que vai dizer se está certo ou errado. Existe toda uma hierarquia, existe todo um poder de convencimento, uma política ali entre as portas, entre as salas. Então é difícil, é cansativo. Então o que as pessoas gostam do papel e caneta é porque elas se veem nesse papel. Primeiro, eu tenho um poder de decisão. Segundo, muito mais fácil, eu não preciso entrar no jogo político para aprovar uma ideia. E terceiro, eu posso falar o que eu quiser. Porque ninguém vai dizer se eu estou certo ou errado. Que a gente vai ter que ter coragem para colocar isso na rua. E nem toda agência, ou nem todo estúdio de design tem coragem para falar certas coisas, porque são coisas, enfim, territórios perigosos, que você precisa ter ali pessoas que entendem muito daquele assunto. Então, o lado bom do papel e caneta, eu acho que a gente tem esse trunfo, a liberdade de falar o que a gente quiser, segurança para a gente falar o que a gente quer, porque a gente tem ativistas do nosso lado
dando esse respaldo e esse conhecimento real, porque são pessoas que vivem no campo, ali de trabalho, do que está vivendo, e essa hierarquização que não existe, porque eu não preciso entrar num jogo político para aprovar minha ideia. Quando você está numa agência, você tem que entrar num jogo de politicagem ali muito grande para aprovar para o DC, para o ICD, para o VP, para levar para o dono da agência, para achar recurso, para dizer depois que a ideia é dele, não daquela pessoa que levou a ideia, que aí vem quem rouba a ideia de quem. Então tem todo um jogo político, uma grande coisa que aí faz com que as agências elas não consigam fazer o que o papel e caneta faz. E fica feio quando tentam, porque fica quadrado, né? Fica todo... Tu falou do Martini, cara. O Martini eu sou... Tive a oportunidade de falar com ele aqui e conheço ele já há uns 20 anos também. Enfim, tem toda uma história. Mas, assim, sempre admirei demais ele. E eu falei isso pra ele pessoalmente, falo em vários momentos, assim. O Martini é um cara muito inspirador pra mim, porque ele sempre teve uma disrupção em qualquer área que ele fez. Assim, tudo que ele tava fazendo, ele tinha uma coisa ali que, puta, meu, esse cara tá fazendo uma parada diferente. E ninguém entendia no momento, assim, né? Ninguém entende o que tá acontecendo. E daí, daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, puta, meu, o cara tava certo, olha só, realmente aconteceu uma coisa... Inclusive agora eu tava conversando com ele sobre a Soco, né? Que, enfim, que eu adoro também, o Cime, todo mundo. E eu tava falando pra ele, assim, que, cara, como é que tu tá te sentindo agora que tu tá exatamente no momento onde no momento certo da vida, vamos dizer assim, né? Porque eles sempre estiveram muito à frente, sempre fazendo coisas muito à frente. E agora chegou um ponto que eles estão exatamente no momento que tá vivendo, né? Eu perguntei pra ele, cara, tu não tá te sentindo um pouco em pânico por isso, né? Porque, imagina. E ele disse que, cara, é um desconforto estar no tempo certo, assim, é meio maluco isso, assim, né? Mas eu disse isso porque tu te parece muito com ele também. Até no jeito de falar, até no jeito de pensar e tudo mais, eu acho que o Martini formou, não digo formou, mas tem uma escola muito grande ali por trás de pessoas conectadas, né, que tem muito pensamento parecido, cara, é muito louco, assim, eu vejo muito da visão dele e de outras pessoas também em ti, assim, né. E, cara, eu queria te perguntar uma outra coisa que tu acabou de falar, mas eu ainda tenho dúvida, que é sobre como é que a gente fala de alguma coisa quando a gente não tem uma propriedade para falar daquilo. Por exemplo, eu vou falar sobre uma pauta de racismo, né? Só que, cara, eu não sofro racismo. Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou apoiar uma causa que eu acredito, que eu também concordo, mas como é que é feito isso, assim? É trazer realmente pessoas especialistas? Como é que tu lida com isso, assim? Até para formar as tuas opiniões, assim. Geralmente tem muito estudo da minha parte, né? Eu não faço ninguém de professor, acho que a primeira regra é não fazer nenhuma pessoa que já sofre um abuso, ou sofre um racismo, ou sofre alguma questão social de professor. Acho que é o primeiro erro de muita gente falar, eu não sofro, mas como é sofrer? E o que você acha que eu devo fazer? Não, existem livros que já contam sobre isso, existem séries, existem filmes, tem muitas formas de você se sensibilizar por uma causa sem chegar para alguém e falar, mas como é? Me conte, ninguém nasceu para ser professor, principalmente nesses assuntos delicados. Outra coisa que o Papel e Caneta faz é a construção de um time. Então, se eu estou falando sobre uma pauta racial, eu vou construir um time que reflita aquela pauta racial. Então, o time agora que a gente fez em São Paulo foi 100% formado de pessoas asiáticas, amarelas, brasileiras, que eram descendentes de coreano, de japoneses, de chineses. Então, era um time diverso de pessoas amarelas. Porque elas sabem o que elas passam. Eu estou ali no papel de conduzir. O que eu sou um designer de experiência. Eu sou um designer de experiência. Eu tenho que construir a experiência do papel e caneta da melhor forma possível para que aquele workshop seja incrível, que a gente tenha um resultado incrível. Então, o que eu faço basicamente é isso. Mas, por exemplo, eu vou trabalhar agora com uma pauta racial para ajudar pessoas negras. Eu vou construir um time com a maioria de pessoas negras. Vou trazer pessoas que já estão levantando aquela pauta específica. Sejam mulheres negras, sejam homens negros, sejam pessoas que estão na política e que são pessoas negras. Então eu vou desenhando o time para que o time, por si só, já saiba daquela pauta e que faça sentido para aquelas pessoas estarem ali naquele projeto. Quando a gente confrontou o Candy Lions, que era sobre uma pauta racial, sobre pessoas negras no júri, representando o Brasil, a maior parte do time que eu montei na época foi de pessoas negras. Então eu já tinha esse recorte, eu já sabia que aquelas pessoas
que já falavam publicamente poderiam se reunir para criar uma carta aberta de forma coletiva. Então eu vou desenhando os times de acordo com a pauta, com as conversas. Quando a gente ajudou refugiados nos Estados Unidos contra Trump, a gente trabalhou com uma orquestra de refugiados. Existia em Nova York uma orquestra totalmente feita de refugiados. Quem comandava essa orquestra era Lydia Yankovsky, uma refugiada russa, que é uma das poucas mulheres maestrinas ou maestras em Nova York, nos Estados Unidos. E ela tinha essa orquestra de refugiados. Então o que a gente fez foi reunir vários músicos refugiados para confrontar Trump através da música. Então a gente criou um concerto no Brooklyn, que virou assunto na mídia, porque eram vários refugiados tocando ao mesmo tempo uma orquestra. Então a gente trabalhou com pessoas que sabiam daquele problema, que eram refugiados. Por exemplo, o diretor de filme, que a gente fez o filme nessa época, era um diretor refugiado iraquiano. Então era de um dos países que estavam barrados para entrar nos Estados Unidos. As pessoas estavam barradas. Então eu vou trazendo pessoas que realmente vivem aquela realidade, que vão se sensibilizar de uma forma que nenhuma outra pessoa vai se sensibilizar com aquele problema. Então basicamente isso que eu faço no papel e caneta. É o maestro da orquestra, né? Daí tu é uma orquestra, cada um toca um instrumento e dependendo da situação, da pauta, da música que vocês vão querer tocar, tu chama. E como é que funciona essa seleção? Como é que, assim, por exemplo, aconteceu tem um desafio novo. Como é que tu começa essa lista? Ou é meio orgânico? As pessoas já tem um que conecta, o outro que conhece. Como é que é? Porque muita gente deve ficar de fora dessa história. E como é que é cortar uma pessoa, né, também? Não, eu vou olhando muitos portfólios pelo mundo, já conheci muita gente pelo mundo, então eu já sei pessoas que têm preferências ou causas ou, enfim, caminhos muito próximos, assim, para aquela pauta. Tem muitas pessoas que fizeram parte do papel e caneta e continuam fazendo, então tem pessoas que sempre voltam para novas missões, tem pessoas que eu gosto de trabalhar, que eu sinto segurança e responsabilidade de trabalhar, e eu sempre conto com acaso, assim, eu sempre acredito, eu tenho uma coisa meio intuitiva no meu processo, que eu mando muito e-mail e vou vendo o feedback das pessoas. O jeito que a pessoa responde o e-mail quando eu a convido já diz muito sobre a pessoa. Se a pessoa estiver muito entusiasmada, ela vai responder o e-mail de um jeito incrivelmente bem. Poxa, André, eu sempre esperei por um convite como esse, eu quero muito participar, me fala quando vai ser, eu quero fazer isso acontecer. Se eu chamo uma pessoa que está sem interesse, ela vai fazer assim: André, adoraria, mas tem isso, isso e isso, eu não sei, mas a gente pode conversar. Ela vai colocando vários empecilhos. Então, no momento de recrutamento, eu vou vendo portfólios, campanhas, projetos que saíram, que conversam com o que a gente está fazendo. E o jeito que a pessoa responde, e por isso que eu levo 3 a 4 meses para montar um time, eu vou vendo ali aos pouquinhos quem faz sentido ou não. Eu vou conversando com a pessoa, eu vou vendo qual é a índole dela, o que ela está falando. Então, o jeito que a pessoa responde um e-mail ou uma mensagem já diz muito sobre ela. E aí você sente na hora, quando uma pessoa quer realmente fazer aquilo acontecer. Por exemplo, o Tama, que saiu da Nova Zelândia para ir para Nova York, porque queria muito trabalhar com Kevin Hero, de outras pessoas de Nova York que eu chamei e falei: André, eu vou estar ocupado, não posso tirar esses dias, isso eu adoraria, acho lindo, mas não posso ajudar. Essas pessoas, ok, tchau, não quero que elas participem porque elas não vão me ajudar em nada, elas só vão atrapalhar. Eu quero alguém como o Tama do meu lado. Então, é mais sobre esse lugar. Por isso que leva tempo, tem que ter cuidado, tem que ter cautela, não é de um dia para o outro. Eu mando vários e-mails, vou conversando aos pouquinhos com as pessoas, falo que estou fazendo uma seleção, pergunto se ela tem interesse, se ela quer participar, e é um processo fechado. Eu não abro isso, porque senão eu não tenho como dar conta da demanda. Vamos supor, vai ter o papel e caneta em Nova York. Aí, se eu colocar abertamente, vai que cheguem, sei lá, 50 e-mails de pessoa querendo participar. Eu não tenho como dar conta. Eu tenho uma vida dupla, eu tenho uma vida de papel e caneta e uma vida como alguém que faz consultoria. Porque o papel e caneta não me traz grana, não me traz salário. Isso eu ia te perguntar, cara, mas eu quero saber o seguinte: como é que paga as contas no final do mês? Assim, isso. Eu nem sei se eu ia te perguntar, mas agora que tu já tocou nesse assunto, eu queria saber como é que é a tua jornada mesmo, assim, né? Porque creio eu que tu não seja filho de herdeiro, ou sei lá, né? Que tem um ganho na Mega Sena. Como é que tu faz se virar nos 30 para conseguir tocar tudo, né? Então,
Nesses 10 anos de papel e caneta eu tenho tido uma vida dupla. Eu faço papel e caneta de forma pro bono, de uma forma como ativista, de uma forma social. Até porque não seria muito correto eu ganhar dinheiro com outras pessoas trabalhando por conta própria, então não seria um caminho ético. E aí, em paralelo, várias agências ao longo desses anos começaram a me chamar para fazer consultoria, para ajudar elas a criarem projetos. Então, eu já criei projeto para Soco, para UMAP, para Droga5. Quando a Droga5 chegou no Brasil, eles me procuraram e falaram: nossa, André, a gente quer se conectar com o Brasil e a gente não sabe como. Vamos ajudar a gente, vamos criar um workshop para você mostrar para a Droga5 como é que ela pode se conectar com o Brasil. Eu já trabalhei para o Martini como consultoria quando ele criou a Flag, então passei meses trabalhando ao lado dele. Então as agências elas vão me contratando para fazer projetos específicos e eu gosto muito, porque aí eu tenho a chance de dizer o que faz sentido para mim ou não. O papel e caneta é esse lugar intocável onde as agências não tocam. O André Chaves é uma figura, é uma pessoa, o André Chaves do Instagram, onde eu coloco ali minha voz, no LinkedIn, etc. E as agências vão me contratando para fazer projetos específicos. É assim que funciona a minha vida. Por isso que também não tenho tanto tempo para o papel e caneta. Ou eu levo muito para papel e caneta pós-expediente. Então já teve épocas de trabalhar muito, que o papel e caneta tinha 10 fusos horários diferentes, né? De Los Angeles a Tóquio, de Los Angeles a Auckland, na Nova Zelândia. Então são fusos muito diferentes. Então é uma vida muito louca, assim. Nos primeiros anos de papel e caneta, onde eu queria fazer tudo muito acontecer, e que eu tava com aquela muita vontade, meu Deus, isso tem que virar, tá certo? Eu trabalhava exaustivamente durante muito tempo, assim, durante o dia. Que louco. E esse lance dos fusos é muito maluco. Eu comecei a produzir conteúdo em inglês, e daí agora eu tenho, tipo, o mundo todo, assim, né? Então eu tenho, cara, muito... Eu também, eu ofereço o meu trabalho, todo o meu conteúdo é gratuito, não tenho curso, não tenho nada mais, eu simplesmente abro tudo, e eu ganho dinheiro com as empresas. Então, ó, cara, tu quer falar com a minha audiência? Me paga, eu, né, dependendo também da empresa. Consegui ter esse conforto hoje. Aí o que acontece? Tem empresa, muita empresa em Singapura, e cara, é do outro lado, velho. Então, assim, às vezes a gente manda e-mail, meia-noite, por exemplo, os caras estão me respondendo e-mail, entendeu? E daí eu fico, puta, tem uns horários, né? Tem uns horários, uma faixa de horário que ambos conseguem conversar. Então tu tem que ficar focado naquela faixa de horário, assim, né? E é muito maluco. Mas é muito maluco também de entender que o planeta, cara, que o mundo, ele é pequeno, tecnicamente, assim, hoje, né? Ele é muito pequeno, cara. Tu consegue... Nossa, um cara da China entrou em contato comigo que fabrica... teclado mecânico, aqueles teclados coloridinhos, lindos, assim, cheio de coisa. Como é que o cara me achou, velho? Me mandou um e-mail, daí, porra, uma mega de uma fábrica lá e tal, na China. Daí o cara me mandou aqui, mandou pro FedEx. No outro dia tava aqui, acho que 2 dias depois tava aqui. Então, eu acho muito maluco essa parte do global. E eu gosto muito, assim, é uma coisa que eu me sinto confortável, assim, eu acho muito legal. Apesar de ter, que nem eu te comentei, assim, essa cautela, né? Eu não sou um cara mega ligado, assim, em tudo que tá acontecendo e saber exatamente a pauta e tal. Eu não sou, entendeu? Eu sou um cara bem executivo, assim, bem, eu tenho meu mundo aqui, eu faço as coisas, mas eu tenho um coração bom, sei o que é certo, o que é errado, e tento fazer o meu, entendeu? Principalmente aqui até no podcast, assim, sempre tento um cuidado de trazer sempre mulheres, bastante também, muita mulher, tento trazer negros, apesar de não estar na minha bolha, e eu faço uma força também, né, pra expandir, porque se eu me botei nessa posição aqui, cara, eu tenho que também ir atrás, também tentar sair da minha bolha para conseguir conectar todo mundo, porque senão vai ficar só um viés aqui, né, enfim. Então é muito louco, muito legal conversar contigo sobre isso, assim, e ver que a gente nunca tá sozinho, né, sempre tem pessoas legais para se conectar e tal. Cara, eu queria para nós encerrar o papo, não que a gente precise, mas não quero tomar mais tanto teu tempo, eu queria saber o que tu aprendeu, se tu pudesse, assim, resumir um pouquinho, o que tu aprendeu nesses 10 anos que tu poderia tirar de lição, assim? Pode ser mais de uma coisa, né? Mas o que... Eu acho que tem uma frase que eu adoro, que eu sempre falo, que é: você sempre vai ser julgado, assim. Primeiro eu era julgado, como eu falei no começo, por ser de um mercado muito pequeno como Aracaju, onde as pessoas nem sabem onde é Aracaju direito, se a pessoa for do Sudeste. Às vezes elas já acham que Aracaju é da Bahia, enfim. Sim. E
primeiro você é julgado por várias formas, né? E aí primeiro fui julgado quando eu fui para São Paulo. Talvez em algum momento específico eu tenha sido julgado por ser latino, mas que não senti nenhum julgamento nos Estados Unidos. Depois eu sou julgado por confrontar o jeito como o mercado pensa, e as pessoas me julgam por isso. Elas não falam na minha cara, mas elas me julgam nos corredores. E tô nem aí. Então, assim, você sempre vai ser julgado, faça o que você acredita. Também entenda que o que você vai fazer, que você acredita, não vai ser construído de uma vez só. Quando o Papel e Caneta surgiu, eu não sabia onde ele ia me levar. Então, eu basicamente criei um coletivo e reuni líderes. Depois os líderes começaram a virar amigos, depois eles começaram a me apoiar financeiramente, no sentido de criar workshops, e eu organizar esses workshops. Aí daqui a pouco a gente começou a ajudar ativistas, então foi criando aos poucos. Então nada é tão predeterminado, ou precisa ser tão predeterminado. Muitas portas vão se abrindo ao longo do caminho. Então acho que você sempre vai ser julgado, nada precisa dar tão perfeito para começar. Então, deixa eu ver, eu acho que outro aprendizado do Papel e Caneta, acreditar muito na intuição. Eu acho que por mais que seja subjetiva a intuição, ela ajuda muito no processo, me ajudou muito a encontrar pessoas que faziam sentido para minha vida. Construir uma rede de apoio fundamental para esse mercado que ainda é tão voraz e tão competitivo e tão egocêntrico. Se você não tiver uma rede de apoio, você vai ficar minado de pessoas que não pensam de um jeito legal. E em vez de te ajudar, isso vai te, enfim, piorar. Então são várias coisas que eu levo assim hoje em dia. E não esquecer de onde eu vim, de onde eu sou. Eu passo ainda bom tempo da minha vida em Aracaju. Eu não preciso estar viajando o tempo inteiro. Eu preciso viajar quando eu tenho um workshop para fazer, seja em São Paulo, Nova York, Londres, Cannes, o que seja. Então, hoje a malha aérea é super rápida. Então, eu chego em Nova York, sei lá, em 24 horas, saindo de Aracaju, menos de 24 horas. Então, eu não preciso viver nesses lugares. Estar em Aracaju me ajuda muito a entender quem eu sou e de onde eu sou e o que faz sentido para minha vida. Publicidade não é o todo da minha vida, é só uma parte. Então, eu tenho família, tenho sobrinho, tenho outros gostos na minha vida. Além de ter o papel e caneta, eu sou florista, eu adoro flores. Então, tenho outras coisas que fazem minha vida se movimentar do que só publicidade. Então, não centralizo minha vida numa coisa só. Porque senão é um caminho que te leva a muita autocobrança. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor. O que é que eu posso fazer diferente? Então, são vários aprendizados que eu levo hoje em dia, depois de 10 anos, assim. E sou super desapegado também. O papel e caneta existe hoje em dia, conquistou o mundo, foi para o mundo inteiro, eu já conheci gente incrível. Mas tem sido uma fase legal. Se amanhã tiver que terminar, ótimo, beleza, vida que segue. Acho que encarar as coisas com leveza, assim. Até porque se a gente entra num território de muita autocobrança para ser o melhor, para ser under 30 da Forbes, ter antes dos 30, se não for eu vou ficar triste. Acho que você entra num caminho super egocêntrico e super um campo minado, assim, dos seus próprios sentimentos. É o que eu acho. Eu juntei vários incitamentos aqui, aprendizados que eu fui colhendo ao longo dos últimos 10 anos. Bom demais, cara. Eu gosto muito do também, todos esses concordo contigo. É o do longo prazismo. O de conhecer, o de fortalecer coisas durante a vida mesmo, né? Ter parcerias de longa data. Isso é muito legal, assim. Isso, às vezes, uma pessoa que tu conheceu há 10 anos atrás te conecta a algo muito incrível hoje, 10 anos depois. Mas tu foi legal com aquela pessoa, tu foi profissional, tu foi querida com ela e tal. Então, o longo prazismo também... O Martini é um exemplo disso, né? O Martini me conheceu quando eu tinha 25 anos, 26. Ele não sabia muito bem ele nem sabia quem eu era, na verdade. Eu cheguei ele com um e-mail na cara de pau. Mas ele falou, nossa, esse garoto tá fazendo alguma coisa muito legal que ninguém tá entendendo ainda, mas eu vou procurar entender. O Martini é muito curioso. E aí foi quando ele começou a me apoiar. Hoje ele virou um amigo pessoal. A gente trocou querido WhatsApp, também, tudo. Gosto muito dele. E ele, por mais que seja gosto muito, ele é um cara que me inspira. E por mais que ele fique sempre ali mais silencioso, mais observando tudo, é alguém que eu sei que eu posso mandar uma mensagem, a gente vai conversar, enfim. É isso, então os líderes de papel e caneta acabaram virando amigos e caindo nesses amigos de longa data, como você falou. Inclusive foi ele que falou disso, eu aprendi muito com ele isso, assim.
que é o longo prazismo, cara. Pensar em relações longas e não pensar no agora, simplesmente, agora vai me resolver meu problema. E é muito do longo prazo. Isso é muita visão de estratégia, cara. É estratégia mesmo. Quem pensa mais estrategicamente tem esse pensamento, tem essa visão um pouco. Tu entende que as pedras vão rolar e as coisas vão acontecer e tem o tempo. Existe o fator tempo. O cara que é estrategista consegue dominar bem isso, né? Eu acho o Martini um puta estrategista, assim, um cara que consegue visionar coisas de uma forma mais lógica e também criativa, porque ele é um cara mega criativo, né? Então, o bicho é um gêniozinho mesmo. E quando você ocupa cadeiras, tipo a de Martini ou qualquer outra pessoa que está liderando um grupo criativo, ou até mesmo uma cadeira minha, como alguém que rege algum coletivo, você precisa de tempo para entender quem é aquela pessoa. Porque tem muita gente que chega até você, quer te acessar, mas você não sabe qual razão de fato aquela pessoa tem. Será que ela quer somar ou ela quer tirar um pedaço? Será que ela quer somar ou ela se aproveitar de alguma coisa? Então, essas relações de longa data te permitem entender quem é de verdade e quem é de mentira. Então, por isso que também elas são tão importantes nesse mercado, em qualquer mercado, mas nesse mercado especialmente. Porque tem sempre alguém que chega até você, na verdade, com intenções duvidosas. Então, você precisa de tempo para entender quem ela é, se ela está realmente somando, se ela está forçando a barra, ou se ela está, enfim, qual o interesse que ela tem. Então, o Martini, aos pouquinhos, nossa relação pegando como exemplo, e assim como qualquer liderança do papel e caneta pelo mundo, foi construindo aos poucos, principalmente com quem era de Tóquio. As lideranças do Japão são muito mais fechadas do que as brasileiras ou do que da Europa, dos Estados Unidos. Então, eu sabia que para o Morihiro se tornar meu amigo, eu ia precisar de 3, 4, 5 anos de troca, de conversa. Porque é um mindset completamente diferente, é uma cultura completamente diferente. E lá que respeita muito a senioridade, o respeito a quem é mais velho, lá é outra dinâmica de cultura. Então, eu tinha que entender que só aos poucos ele ia confiar em mim. Então, isso fez parte também do papel e caneta, esse processo de confiança. O Martini de hoje é um Martini que confia em mim porque ele me acompanha há 10 anos. Ele me viu como um garoto de 25 que hoje está com 35. Então, quando eu ligo para ele, ele sabe, nossa, André tem uma verdade por trás. André joga o jogo certo, joga com pessoas legais. Então, nele eu posso confiar. Um repertório, né? Construiu um repertório. Né? Exatamente. É isso aí. Cara, obrigado. Obrigado, André, pelo teu tempo e por tudo que tu compartilhou, assim. Gosto muito de tudo que tu falou, cara, e assim, realmente tu é uma outra pessoa agora que eu tenho pra me inspirar, assim, pra me seguir também, e a gente se apoiar e entender a tua visão, muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado você também que tá escutando esse podcast aqui. Vou pedir para você deixar aí um joinha, um like, qualquer coisa aí para ajudar a chegar para mais pessoas também. E André, palavras finais para nossa audiência. Bom, palavras finais. Olhem para o Brasil. Acho que São Paulo é muito pequeno, então se você estiver olhando para São Paulo e quer muito estar em São Paulo, vá. Mas não esqueça do lugar onde você estiver saindo. Seja Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte. E é isso, existem talentos pelo Brasil inteiro. Eu venho de um lugar onde ninguém esperava nada e daí o Papel e Caneta surgiu, assim como existem tantas outras histórias. Essas são as palavras finais, enfim, não abandonar suas origens e nem deixar de olhar para o restante do Brasil. Demorou. Eu tô muito nessa caminhada também, cara. Conhecer o Brasil, sabe? A gente é muito... Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Hoje eu tô em Santa Catarina. Mas fico muito nesse eixo, São Paulo, Sul e tal. E, puto, o Brasil é gigante, cara. O Brasil é enorme, entendeu? Uma cultura... E a gente não conhece nem no próprio país, sabe? A gente quer conhecer o mundo. Cara, tu não conhece nem aqui, velho. Sabe? Tu não conhece meia dúzia de estados que existem, né? Então, é muito legal isso também. André, obrigado, tá? Tamo junto. Beijo pra você que tá aqui também escutando a gente. Obrigado pela audiência. E é nóis. Até a próxima. Beijo.